Muito bem, nós vamos falar agora sobre o seguinte assunto: vítimas da torre de vigia, processos da lavagem cerebral. As testemunhas de Jeová, elas escolhem muito bem as suas vítimas. Na verdade, elas vão à caça de pessoas que são suscetíveis à sua mensagem. Geralmente, as pessoas que recebem as testemunhas de Jeová começam a estudar com elas e se tornam membros de sua organização, são pessoas mal informadas, que não conhecem a sua origem, os seus fundadores, o que ensinaram, o que ensinam e quais são as suas regras. Não conhecem a seita. Muitos que são religiosos, que saíram, por exemplo, da igreja católica, de alguma igreja evangélica e se tornaram testemunhas de Jeová, elas eram pessoas que não conheciam muito bem a Bíblia, não conheciam as Escrituras. E por isso foram presas fáceis, porque as testemunhas de Jeová, elas são bem treinadas para usar a Bíblia à sua maneira. Elas também se aproveitam de religiosos inativos. São aquelas pessoas que dificilmente vão a uma igreja, que tem uma religião por mera formalidade. Pessoas que não buscam informações sobre seitas, sobre grupos religiosos, já acabam sendo vítimas, né, das testemunhas de Jeová. E pessoas sugestionáveis, pessoas que têm dificuldade de dizer não, pessoas que não costumam raciocinar, não costumam criticar, perguntar, pesquisar. São pessoas que são com facilidade manipuladas mentalmente, são também vítimas fáceis para as testemunhas de Jeová. Outros tipos de pessoas que são vítimas fáceis das testemunhas de Jeová. Pessoas desiludidas. Pessoas que ficaram desiludidas com a sua religião. Talvez na sua igreja, no seu grupo religioso, sofreu alguma injustiça, ouviu algo que não achou correto. Então, está desiludida com o seu grupo, com a sua religião. E vê nas testemunhas de Jeová algo diferente. Talvez algo que procura, algo que imagina ser a coisa correta, né? Talvez alguém está desiludido com a sua própria família, com a esposa, com o marido, com os filhos, pai. Vive em uma família complicada e quando as testemunhas de Jeová chegam, elas procuram tornar-se amigas da pessoa. E essa amizade acaba por aproximar uma possível vítima do grupo. Algumas pessoas também estão desiludidas com o governo do seu país, com a política mundial, como as coisas são levadas pelos líderes governamentais. E as testemunhas de Jeová trazem, então, a esperança de um governo melhor, um governo cujo rei é o próprio Cristo Jesus. Então, as pessoas veem nesta esperança de um governo melhor a solução para os seus anseios. Muitas pessoas estão também buscando respostas. Por que eu estou aqui no mundo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que Deus nos criou e nos colocou aqui na Terra? Qual é o propósito dele? Quanto tempo eu vou viver? Será que após a morte eu continuo existindo ou não? São perguntas que as pessoas procuram e as testemunhas de Jeová geralmente elas dizem para as pessoas que a Bíblia, né, entre aspas, tem todas as respostas. É claro que as respostas são formuladas por elas mesmas, né, com base nas publicações que são fornecidas pela sua liderança. Idosos solitários. Uma pessoa idosa que precisa de atenção, precisa de carinho, às vezes pode encontrar em uma testemunha de Jeová solícita a pessoa que ansiava ter como amigo achegado.
E as testemunhas de Jeová são geralmente pessoas animadas, alegres, calorosas, honestas, e podem facilmente fazer amizade com a pessoa assim e levá-la para o seio da sua organização. Talvez ao visitar alguém de casa em casa, encontre uma família em dificuldades. E muitas vezes o grupo até presta ajuda humanitária a uma família, com o fim de levá-la ao salão do reino, às suas reuniões, dirigir-lhe um estudo e trazê-la então para a seita. Nesse caso, a pessoa encontra-se em um débito de gratidão e costuma continuar seguindo aquele grupo religioso. Uma das vítimas escolhidas são os parentes de testemunhas de Jeová. Alguém se tornou testemunha de Jeová, ele tem um pai, um amigo, um irmão, um parente próximo, e ele leva a mensagem a esta pessoa. Como há um elo de amizade, fica difícil rejeitar um estudo da Bíblia, algo que aparentemente será bom para a pessoa. Os jovens testemunhas de Jeová geralmente são jovens bonitos, decentes, bem arrumados, inteligentes e têm facilidade de conversar com as pessoas. E muitos jovens se sentem atraídos por pessoas assim e começam a se espelhar neles, são atraídos, e as testemunhas de Jeová jovens são exortadas a, no colégio e na vizinhança, pregar aos seus colegas e acabam muitas vezes levando esses jovens, mesmo sem o consentimento dos pais, para o seio da seita, né? Outro grupo escolhido, uma vítima muito fácil, são as donas de casa. Os pioneiros testemunhas de Jeová, eles visitam as pessoas de porta em porta e encontram muitas donas de casa, porque os maridos trabalham e as donas de casa, evidentemente, ficam nos seus lares cuidando da sua família, dos seus filhos e do lar. Então, as testemunhas de Jeová dirigem estudos para estas pessoas. Muitas vezes o marido nem sabe, quando se dá conta, a esposa já está profundamente envolvida. Aí começam os problemas. Também vizinhos, amigos, colegas de trabalho, todos são possíveis vítimas, né, das testemunhas de Jeová. Elas fazem muito esforço para trazer pessoas à sua organização, porque, segundo as testemunhas de Jeová, as pessoas que não fazem parte da seita, do grupo religioso, não são, como podemos dizer, uma boa companhia. São chamados de mundanos, pessoas que não servem a Jeová, não servem para ser o seu companheiro, não servem para você ter uma amizade chegada, mesmo que seja a pessoa de melhor moral que exista. Mesmo assim, as testemunhas de Jeová não consideram uma boa companhia. Então, muitas vezes, eles fazem um grande esforço para trazer pessoas que são colegas, que são vizinhos, que são amigos, que são parentes, para a organização religiosa, para que assim eles possam ter a amizade que lhes é negada. A mensagem das testemunhas de Jeová é atraente. Imagine um velho que recebe uma testemunha de Jeová e esta lhe diz que ela pode voltar a ficar jovem, que ela pode viver sem envelhecer, que a velhice dela pode ser revertida. Uma pessoa idosa, uma mensagem dessa atrai, não é mesmo? Uma pessoa doente recebe uma testemunha de Jeová que diz: olha, daqui a pouco, debaixo do governo do reino de Jeová, as doenças não mais existirão. Então, essa é uma mensagem que atrai uma pessoa doente, não é mesmo? Uma pessoa que está preocupada com o crime, a violência, a maldade, as guerras, o aumento do uso de drogas, que vive numa área com problemas de criminalidade, quando as testemunhas de Jeová falam para ela: olha, sob o reino de Jeová não mais haverá a maldade, a guerra, o crime, a violência. Então, é uma mensagem atraente. Muitas vezes, como
observamos aqui acima na imagem, eles apresentam em suas publicações figuras, ilustrações de um paraíso, onde os animais serão mansos, as pessoas terão fartura de alimento, todos serão irmãos, não haverá problemas de violência, problemas de moradia, falta de alimento, todos serão unidos, um paraíso na terra sem poluição. Então, qualquer pessoa que olhe para uma ilustração dessas, ela acha atraente. E geralmente as testemunhas de Jeová perguntam: você gostaria de viver num lugar assim? Quem não gostaria, né? Aí dizem, completam: é possível, basta que você sirva a Jeová. Eles também falam sobre a ressurreição dos entes queridos aqui na terra. Eles dizem para uma pessoa enlutada: o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, ou o seu amigo querido que morreu, você poderá recebê-lo na ressurreição que vai acontecer logo após o Armagedon, que está às portas, pode ser a qualquer momento, e você tem a oportunidade de aprender a verdade agora, estudar com as testemunhas de Jeová agora e se preparar para receber essa pessoa, tá, na ressurreição. Então, o conjunto da mensagem das testemunhas de Jeová é bem formulado e é atraente. E as pessoas podem, de repente, ficar fascinadas por isso, principalmente as crianças, né? Agora, devemos nos lembrar de 2 de Coríntios, no capítulo 11, o versículo 14, que diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, tem um ditado que diz que quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então, toda essa mensagem das testemunhas de Jeová é de desconfiar, não é? A gente tem que se lembrar disso aqui, que o diabo, ele se transfigura ou persiste em se transformar em anjo de luz. Aparentemente é uma boa coisa, mas depois verificará-se que, infelizmente, não é. Como nós iremos ver no decorrer, tá, desse vídeo. Elas aparentemente são os cristãos perfeitos e dizem isso para você: olha, nós somos a única religião que faz a vontade de Deus na terra, não há religião como a nossa. E mostra para você como eles são honestos, como eles são bondosos, como eles se vestem bem, como eles são alegres. Nas publicações das testemunhas de Jeová e nas ilustrações não há ninguém triste. Eles sempre colocam pessoas bonitas e alegres. É interessante que nas propagandas do mundo, nas propagandas que incentivam as pessoas a comprar, a gastar seu dinheiro, eles nunca colocam pessoas tristes, pessoas doentes, sempre são pessoas bonitas e alegres. As testemunhas de Jeová também. A mensagem dela sempre traz isso, né? A caixa que lhe apresentam, o rótulo, é assim, bonito. Mas por detrás, depois, a pessoa vê que não é nada disso, né? As testemunhas de Jeová, aparentemente, são pessoas muito inteligentes, gostam de conversar, têm facilidade em criar diálogos e são fluentes. E elas são bem preparadas mesmo para que tragam mais pessoas, né? As reuniões das testemunhas de Jeová são ordeiras, bem organizadas. As testemunhas de Jeová é a única religião do mundo que sabe exatamente quantos membros possui, quantos estão pregando de porta em porta e quantos não estão. Tudo isso eles sabem, né? Porque são muito bem organizados. Agora, você deveria desconfiar desse detalhe. Muita organização significa o quê? Significa controle. Tá? E o cristão, ele não deve ser controlado assim, porque nós somos pessoas que têm a natureza da liberdade. Nós temos o livre-arbítrio, né? Não fomos criados para ficar em um curral como bois. Nós somos seres humanos, nós temos a nossa consciência, a nossa espiritualidade que
tem que ter a liberdade para se desenvolver, né? Como você vê nessa ilustração acima aí, quando uma pessoa se aproxima das testemunhas de Jeová, ela é bombardeada com amor, é muita atenção, é muitas pessoas que querem lhe conhecer, querem lhe abraçar, querem apertar sua mão, perguntar o seu nome e lhe elogiar por você estar estudando a Bíblia, né? Então, quando você chega na organização das testemunhas de Jeová, você é recebido como um herói. Mas depois que a pessoa se batiza, depois que a pessoa já está, como diz, né, fisgado, né? Quando o peixe está fisgado, aí não se dá mais a isca. Então, esse amor, ele tende a diminuir e, em muitos casos, até a desaparecer. Vamos falar um pouquinho sobre o processo da lavagem cerebral que acontece. A primeira coisa que as testemunhas de Jeová fazem é despertar o interesse do novato. E fazem isso, como já mencionamos, por falar sobre a mensagem deles. Uma mensagem de luz, de esperança, uma mensagem maravilhosa que agrada a qualquer pessoa, né? Despertam o interesse da pessoa. Então, quando eles conseguem encontrar uma pessoa que se interessou pela mensagem deles, deu crédito a eles, então eles fazem o que eles chamam de revisitas, que é voltar na casa da pessoa para conversar mais sobre o assunto. Talvez deixou uma publicação como o livro, o que a Bíblia realmente ensina, que é o livro que eles utilizam para estudar com a pessoa, né? Eles chamam de estudo da Bíblia, mas na verdade é um estudo dirigido, porque ele baseia-se principalmente na publicação, no livro, e não na palavra de Deus exclusivamente. Então eles cultivam o interesse dessa pessoa, procurando dirigir um estudo da Bíblia mais profundo. Agora tem um detalhe: eles vão preparar o novato para a oposição. Se na casa da pessoa o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o esposo, ou o marido é contra a seita, eles já preparam a pessoa. Eles dizem: olha, quando as pessoas começam a estudar a Bíblia, aprender sobre Jeová, alguma pessoa, talvez até da família, pode se opor. Mas se você desistir, como é que você vai ajudar essa pessoa no futuro a desenvolver uma relação com Deus? Então isso parece um pouco lógico, e a pessoa acaba pensando que quando alguém da família diz: olha, toma cuidado, eu não queria que você se envolvesse com essa religião, pois é uma seita. Aí aquilo já vem na mente dele, ele diz: olha, bem que a minha instrutora, o meu instrutor disse que alguém poderia se opor, mas ele me aconselhou a permanecer firme no estudo. E assim ele vai. As semanas vão passando e ele vai estudando e vai aprendendo, né, entre aspas, cada vez mais. E aí nós chegamos ao ponto em que a doutrina está sendo inculcada. Pouco a pouco a doutrina está sendo enfiada na mente da pessoa. Eles dizem: olha, você tem que estudar mais rápido, com urgência, com atenção, porque o Armagedon, o fim do mundo está muito próximo. E só as pessoas que estiverem do lado de Jeová é que irão se salvar. Então eles começam a chamar a pessoa para participar das reuniões. Diz: olha, nas reuniões é que você vai aprender mais. Lá você vai encontrar pessoas iguais a você, que estão, mesmo apesar de oposição da família, procurando fazer a vontade de Jeová. Olha aí. Então a pessoa sem experiência acaba sendo levado, né? E aí ele começa a ser anexado ao grupo. Como vemos aqui, ele vai receber um bombardeio de amor dos membros da congregação, né? E aí agora o próximo passo é começar a isolar o indivíduo. Vai dizer para ele: olha, as pessoas, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos que não servem a Jeová, eles podem ser uma má influência. Eles podem começar a se opor a que você estude a Bíblia, eles não servem a Deus, eles não entendem, então é melhor você começar a se afastar deles. Se o seu pai ou sua mãe não quiser que você venha para o salão do reino, então
Mesmo assim, você tem que obedecer a Deus e não a homens. Venha escondido. Então, muitas vezes, um filho começa a desobedecer o pai, porque ele foi isolado pelos membros da seita. De cada vez a pessoa vai sendo isolada daquelas pessoas que poderiam ajudá-la, poderiam abrir os seus olhos. O processo da lavagem cerebral continua e a partir desse momento a pessoa já está pronta para ser apresentada ao líder. Como nós observamos aqui acima, nós temos esses velhinhos aí que são membros do corpo governante. As testemunhas de Jeová têm um corpo governante que é um grupo de homens que vivem nos Estados Unidos e de lá eles dão todas as instruções. Tudo que o corpo governante manda, as testemunhas de Jeová têm de fazer, mesmo que seja contra a Bíblia, mesmo que seja contra a razão, eles têm de fazer, senão estão desobedecendo a Jeová. Eles dizem que se desobedecer o corpo governante é o mesmo que desobedecer a Jeová. Então começa a inculcar na pessoa uma sujeição à liderança da organização, uma sujeição cega. Quando a pessoa aceita a sujeição ao líder, aceita as regras, então ele pode ser batizado. Eles ensinam que se a pessoa não se batizar, não fizer parte efetivamente do grupo, ele pode de repente perder a vida, o Armagedon chegar e ele perder a vida porque não é batizado. E além disso, se ele for batizado, ele pode ter privilégios na organização e galgar cargos de liderança, tendo assim destaque. Agora imagine uma pessoa pobre, uma pessoa simples que nunca teve destaque na vida, agora ele pode ter o destaque que sempre quis. Então, rapidamente ele se esforça para chegar ao batismo. Nesse ponto, ele já está completamente isolado do mundo, isolado dos companheiros, dos amigos. Muitos já abandonaram até a família para participar efetivamente do grupo. E batiza-se, se torna, de fato, uma testemunha de Jeová batizada, né? Então, quando alguém se torna uma testemunha de Jeová batizada, efetiva, agora ele passa a sofrer as ameaças, né? Por exemplo, ele não pode mais sair da religião. Se ele sair, ele é ameaçado de ser destruído por Deus no Armagedon. As testemunhas de Jeová ensinam que somente eles vão ser salvos. Se você não for uma testemunha de Jeová, se chegar o fim do mundo, você vai ser destruído. Então são as ameaças divinas. E tem também as ameaças do grupo. Nenhum do grupo irá mais falar com a pessoa que deixou a organização, que deixou a seita. Muitas vezes ele tem lá a sua esposa, tem os seus filhos, tem os seus parentes, seus amigos, ele levou muitas pessoas para lá e agora se ele sair vai perder o contato, vai perder a amizade, ele pode perder emprego, pode perder talvez a esposa, o marido, pode perder o contato com os filhos, netos, avós. Então são as ameaças do grupo. Ele não pode criticar a dianteira, criticar as regras, criticar os ensinos, mesmo que eles estejam fora das escrituras, que sejam regras inventadas. Eles não podem mais criticar. Ele não tem mais vontade, a vontade dele foi anulada pelo grupo. E agora ele se vê em uma escravidão voluntária. Pergunte para uma testemunha de Jeová se ela acha que ela é escrava de homens. Ela vai dizer que não, eu sou escravo de Deus, de Jeová, eu trabalho para Jeová. Então é uma escravidão voluntária porque a pessoa não se conscientiza de que é um escravo de homens, que sofreu uma lavagem cerebral, que foi anexada a um grupo sectário e que agora não pode mais sair, porque é um escravo voluntário. É então que a dura realidade aparece. Aqui do lado, vocês podem ver um cartaz segurado por manifestantes que participaram desta religião e saíram, e sofreram com isso, perderam parentes e amigos.
A faixa diz: testemunhas de Jeová ensinam a odiar quem sai da religião. E o caso foi parar na justiça. Uma testemunha de Jeová, depois de batizada, percebe que agora ele precisa produzir sua salvação de acordo com o ensino que lhe deram. Que Jesus morreu na cruz para lhe salvar, mas que ele tem que agora trabalhar pela sua salvação. Jesus fez apenas parte do serviço. Ele precisa agora apoiar a torre de vigia, pregar de porta em porta, colocar publicações da torre de vigia, e isso durante toda a sua vida, até que ele morra, então, que chegue o Armagedon. E ainda não há certeza de que ele foi salvo, né? Ele vai perder a liberdade. Ele não tem mais liberdade. Os passos dele agora são seguidos pelos amigos, pela família. Qualquer desvio pode ser participado aos líderes, que podem fazer uma reunião com a pessoa e talvez aplicar uma repreensão. Uma pessoa que pratica algo errado, segundo a classificação da seita, ele pode ser humilhado, pode ser vítima de ostracismo, pode perder privilégios, pode sofrer privações e assim por diante. Ele começa a sentir uma desilusão, porque tudo aquilo que ele imaginava não era bem o que ele pensava. E ele nota que agora foi vítima de um engano. Muitas pessoas passam a ter a mente perturbada, muitos passam a sofrer depressão, e infelizmente nós temos registros de suicídios, e cada vez mais casos aparecem, né? Porque a pessoa não tem mais vida, a pessoa agora precisa se dedicar inteiramente à seita. E às vezes já tem aí a sua esposa, os seus filhos, parentes e amigos todos lá também. Como nós podemos nos livrar das seitas e como podemos ajudar outras pessoas a evitar o ataque das seitas? Podemos dizer que a informação é a solução. Então, uma pessoa bem informada, ele não vai ser vítima de uma seita. Infelizmente, nas igrejas, na igreja católica, nas igrejas evangélicas, protestantes, as pessoas não recebem informação, não recebem treinamento sobre o que é uma seita. Então, se você recebeu a proposta de um estudo com uma testemunha de Jeová, então o que você vai fazer? Antes de aceitar, procure informação sobre o grupo. Converse com pessoas que já foram testemunhas de Jeová, pessoas que já foram ex-membros. Pergunte para eles. Converse com vários. Tem muitos deles, né? Procure saber o que é uma seita, como uma seita age. Procure entender direitinho o que é uma seita para você poder se proteger ou proteger pessoas da sua família. Já imaginou uma testemunha de Jeová arrebanhando os seus filhos menores? É um perigo, né? Pesquise o passado da organização religiosa. Pesquise o passado. O que eles fizeram no passado? O que eles ensinavam? O que as pessoas têm a falar sobre eles? O que as outras religiões pensam dela? Seja imparcial, analise, tá? A seita, o grupo, a religião. E não dê ouvidos a ameaças. Muitas vezes esses grupos ameaçam a pessoa, né? Quando ele diz: olha, eu vou pesquisar o seu passado, eu vou conversar com ex-membros, ele já vem com ameaça. Olha, se você fizer isso, você vai estar agindo contra a vontade de Deus. Então não dê ouvido, tá? A ameaças. Muitas vezes eles não aceitam críticas. Mas pense bem, a verdade, ela não teme o escrutínio. Jesus disse que a pessoa que faz aquilo que é correto, ele se chega à luz, ele não tem medo de se chegar à luz. Mas que a pessoa que faz aquilo que é errado, ele tem medo, né? Ele vai para a escuridão, tá bom?
As seitas, elas têm uma aritmética que nos ajuda a identificá-las, principalmente com respeito a Jesus Cristo, as Escrituras, com respeito a Deus. Elas podem ser identificadas pela aritmética que elas usam. A soma, a adição. Em 2 Timóteo 3,15, João 5,39 são referências que você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Diz que as seitas, elas somam algo à palavra de Deus. Quer dizer, só a palavra de Deus não basta. Tem que ter livros adicionais, tem que ter ensinamentos adicionais. Então, eles somam sempre algo à palavra de Deus. As Testemunhas de Jeová, elas não usam apenas a Bíblia, tem as suas publicações, as revistas A Sentinela, Despertar, os seus livros de estudo, porque a sua Bíblia não é o bastante, tem que ter a interpretação da seita. Aí é que está o problema. Então, somam algo à palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é Deus, né? 1 de João, capítulo 5, versículo 20, também uma referência para você ler na sua Bíblia. As seitas, muitas vezes, elas subtraem algo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. As Testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus, que Ele é só um Deus, é um Deus menor, um Deus inferior. O que você acha disso? Quando a Bíblia diz em João 1,1 que Jesus é Deus em união com o seu Pai. As seitas também multiplicam. Como elas fazem isso? Segundo as Escrituras, segundo o Novo Testamento e o ensino dos apóstolos, Jesus morreu na cruz e produziu a salvação para você. Então você não precisa mais fazer nada. Você não precisa mais trabalhar e nem tem como você trabalhar para se salvar, porque Jesus já fez isso. Ok? Mas as Testemunhas de Jeová dizem que não. Dizem que se você não trabalhar segundo as regras da sociedade torre de vigia, você não vai se salvar. É isso que elas ensinam. Então, multiplicam a salvação de Deus por obras próprias. E elas também dividem. Como? Elas dividem o mérito da salvação ante o Senhor Jesus Cristo e a sua organização. As Testemunhas de Jeová chamam a sua organização de Santa Organização de Jeová e dizem que ela é a arca odierna de salvação. Comparam ela com a arca de Noé, que salvou Noé, a sua família e os animais. Elas dizem que a salvação de Jeová só é por meio da sua organização. Então já estão dividindo aí o mérito da salvação, que é somente pelo Senhor Jesus Cristo e não por meio de uma organização. Nós vemos aqui do lado Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová. Quando ele começou o movimento, ele nem imaginava que ela se tornaria essa seita tão terrível que é. Precisamos ajudar as pessoas a reconhecer o perigo que as seitas podem trazer às suas vidas, às suas famílias, à sua espiritualidade e à sua salvação e à relação com Cristo Jesus. Então faça isso, pesquise mais, estude mais sobre as seitas e ajude as pessoas a aprender e a se defender e a defender as pessoas que ama. Ok?